Boa tarde a todos, iniciando aí mais uma revisão aí, diário de trade, do que a gente enxergou hoje, do que a gente fez e o que poderia ser feito mesmo que a gente não tenha boletado as operações. Então vamos lá. Então lembrando que a gente já vinha no dólar, né? O dólar já mostrava pra gente uma tendência de alta aqui nessa região, né? Após o rompimento, essa congestão toda lateral aqui, ele já iniciou o movimento, né? Fez uma acumulação, fez spring, testou spring, iniciou uma fase E. Na sexta-feira já mostrou pra gente que essa fase E já não estava com tanta força, porque veio testar o fundo, né, o fundo anterior. Então a diferença de um fundo para o outro já dá uma divergência de topos e fundos pra gente aqui, ó. Então aqui eu posso entender que talvez esse mercado lateralize nessa região. Então, com esse entendimento que eu tenho, se o dólar abre próximo da máxima e falha de romper a máxima, né, ou até no meio da congestão, eu posso entender que ele vai buscar a mínima, tá, que seria o 5.215 aqui, que seria a mínima de sexta-feira, e tendo um outro suporte no 5.193 aqui, que seria um movimento mais abaixo, tá. Se ele abre na parte inferior, né, então a gente pode esperar que ou ele venha testar a região de baixo, ou ele vai falhar o rompimento e vai jogar para cima para testar a região de cima de novo. Então vamos ver no 6P o que ele fez hoje e o que a gente fez de operação no dólar hoje. Deixa eu tirar da tela aqui. Tá? Então o dólar, ele abriu, ó. Então eu tinha, vou até jogar aqui uma linha roxa aqui para cima. Ele tinha esse topinho aqui que seria o ajuste, tá? Próximo do ajuste, ele tinha aquele topo máximo ali, tá? Então esse topinho era um topo relevante, importante, o ajuste de sexta-feira que a gente sempre leva em consideração. Então ele abriu, né, marcou nos primeiros minutos, marcou aquele rangezinho que a gente gosta de trabalhar. Então o que eu fiz? Fui lá, marquei mínima, tá, do rangezinho, entendi que essa mínima aqui foi um rompimento falso, tá, no movimento, e marquei essa máxima aqui do dólar, tá, da abertura, e fico olhando como ele ia se comportar para fazer o rompimento da estrutura. Lembrando que se ele falha a mínima, ele vem testar a máxima do range. A gente tem um range aqui. Se ele fizer um teste aqui, ele vai vir buscar o ajuste do dia anterior. Rompendo o ajuste, ele vem buscar a máxima do dia anterior. Então a gente teria essas regiões para trabalhar. Lembrando que eu tinha um fechamento bem curto aqui, então eu vou tentar evitar a compra muito próximo do fechamento, que isso pode dar um movimento falso, ele jogar para baixo de novo. A VWAP já está aqui dentro dos preços, então ela não ia atrapalhar a gente, a VWAP do dia anterior para o movimento, tá? Então, fez até um movimentinho de um power aqui, ó, fez até um movimentinho de um power aqui, subiu, lateralizou, só que as médias estavam desalinhadas, mas ela fez um movimentinho, foi lá no fechamento muito em cima para fazer essa compra, tá? Aí o mercado ele faz isso aqui, ó, ele sobe e vem testar aquela região que eu tenho aqui. Poderia comprar, só que ficou um pouco arriscado até esse padrãozinho aqui, ó. Só que as médias ainda não estão alinhadas, então eu ainda esperei. Ele fechou, lateralizou, não fiz compra ali. Aqui reparo que, ó, eu já tenho as três médias alinhadas, ó, 20, 50 e VWAP já alinhando para cima. Então aqui eu posso procurar um movimento de compra para jogar a saída ali no 7.1, que seria o ajuste, tá? Quando ele fez esse padrãozinho aqui, ó, compra aqui, stop aqui 6 pontos para baixo, o stop que a gente usa, parcial com 3, 4 pontos e saída final lá no ajuste. Foi o primeiro trade que a gente fez hoje, ó. Na verdade eu poderia ter entrado aqui, teve gente que entrou aqui, eu entrei atrasado aqui, tá, porque eu não vi aquela primeira entrada, parcial com 3 pontos e saída no ajuste. Tem aí o stickerzinho aí mais ou menos, ó, saiu aqui quando ele perdeu esse laranja aqui, acabei fazendo a saída final, tá. Aí o mercado lateralizou, fez um power um pouco esticado em cima do ajuste ali para jogar na máxima, tá? Valeria entrada aqui pelo fato de ser próximo da abertura do mercado, eu não teria entrado, mas dependendo da volatilidade do fluxo, quem gosta de entrada assim pode entrar, tá? O mercado sentiu aquela máxima, que é a máxima do quê? É aquela máxima daquela congestão que a gente falou, que como eu tinha divergência de topos e fundos, ele sentiu aquela máxima, aquela congestão maior que a gente estava falando no 20P, tá? Então o mercado sente, faz um movimento mostrando que eu já tenho uma agressão de venda muito grande, então eu já tenho uma agressão de venda nessa perna, nessa perna aqui, eu já identifico uma agressão de venda muito grande, então o mercado veio,
segurou na VWAP. Ah, aqui tem um power, até tem um power, mas eu ainda estou virando as médias e as médias ainda estão por cima da VWAP. Então, se eu esperar um movimento, se eu esperasse um padrãozinho aqui, até um padrãozinho aqui para baixo, ficaria melhor para fazer essa venda, porque eu já estaria com as médias alinhadas. Então, esse movimento forte, com certeza ele poderia ter um repiquezinho desse movimento, tá? Então, ele fez o repique, poderia, quem quiser, mais agressivo, tentar puxar uma venda aqui para voltar na VWAP, porque também foi um movimento muito agressivo aqui, né? Então, agressividade. Eu preferi esperar um trade mais confirmado. Ele veio perder a mínima, tá? Olha lá, trabalhou, voltou, trabalhou de novo, ó, tá vindo na mínima da congestão. Lembra que a gente tinha aquela mínima aqui, ó, máxima e mínima do range, congestãozinha do início do dia. Então, região importante de suporte e resistência que a gente sempre comenta. O mercado tentou jogar para cima aqui, ó, deu uma comprinha aqui, ó, só que as médias ainda não estavam alinhadas, tanto que rapidinho o mercado já devolveu para baixo e começou a mostrar para a gente o quê? Que esse mercado vinha testar essa região e vinha testar a mínima do dia aqui. Lembrando que eu tinha um alvo aqui em 23, caso ele não tivesse força aqui em cima, que a mínima daqueles divergências de topos e fundos era aqui no 23, então já estava anotado ali no gráfico. Então o mercado veio lateralizando, né? Trabalhou aqui, brigou e fez esse padrãozinho aqui, que ele se transformou num power, vocês vão ver. Ponto negativo são esses dois fundos próximos aqui, então eu botei uma parcial nesses dois fundos para carregar o lote restante até um 23 lá embaixo, tá? Então, o mercado ele fez um power, ó, a venda tá bem aqui, ó, a vendazinha depois do amarelo. Por que depois do amarelo? Porque o amarelo é aquele candlezinho que dá ignição pra gente. Então, ele fez o powerzinho lá lateral. No último candle, quando ele fez o ali, foi o 2, no quinto candle, o que ele fez? Ele fez um candle amarelo, onde ele tentou brigar para cima, olha aqui o rabinho, tentou brigar para cima, jogou com violência para baixo. No candle seguinte, eu esperei um pouquinho para ver se ele ia devolver esse candle, vendi na mínima, e ainda tomei um calorzinho ali, que ele ainda fez mais um candle para cima, um para baixo, e depois rompeu e foi. Parcial, ó, primeira parcial aqui, ó, primeira parcial aqui, e a saída lá na mínima, lá próximo, ó, aqui a saída tá aqui, saída aqui embaixo. Quando ele tocou no 23, eu ainda esperei porque tinha bastante book que ele poderia vir aqui nessa mínima. Espremi ali um pouquinho para ver se ele vinha direto, né? Se o mercado acelera para testar aquela mínima. Ele acabou me tirando aqui na máxima do vermelhinho e o mercado acabou devolvendo, fazendo um pullback, tá? Aí eu tenho até um padrãozinho para frente aqui, mas o trigger de entrada não ficou bom. Deixa eu botar uma seta aqui. Aqui, ó, o trigger de entrada não ficou bom, porque teria que ter um rabinho aqui na 20 para dar um trigger, como se ele estivesse fazendo um movimento de baixa, um pivô de pré-rompimento dessa mínima. Mas como eu tinha um suporte muito importante aqui, não seria uma venda boa. O ideal seria que ele fizesse esse movimento aqui, tá? Então teria que ter esperado um movimento mais ali embaixo. Aí o mercado depois lateralizou nessa região de fundo, ó, você vê que era uma região importante, que segurou o mercado nessa região de fundo. O mercado teve que trabalhar por várias horas. Aí de repente ele faz o que aqui, ó? Ele tenta romper, aí o mercado defende e joga aqui embaixo de novo. Eu não lembro se ele deu um trigger bonito aí, mas poderia ter um trigger de venda aí sim, ó. Até tive uma venda um pouco esticada aqui, mas era um movimento para tentar buscar a mínima do dia. Então ele trabalhou, ó, quanto tempo ele ficou trabalhando para perder essa mínima importante que era o 23, tá? Lateraliza de novo o mercado, tá? Então aqui nessa lateralização não faria nada. Aí depois o mercado ele faz o que? Repara que ele faz uma microestrutura aqui, ó. Teste de topo e fundo, topo e fundo e topo e fundo. Repara que a média virou. A média de 20 já virou para cima da de 50, então ali o que está acontecendo? A média de 50 já embicou e a média de 20 ela já veio aqui por baixo e ela está cruzando bem nesse momento aqui, ó. Então bem nesse momento ela está cruzando. Então o que eu vou esperar? Vou esperar um pivôzinho para eu comprar e ir até a VWAP, tá? Então o que o mercado faz? Um pivôzinho. Então compra aqui, o RLP acabou me tirando um pouquinho abaixo, tá? Parcial com 3 pontos e vou tentar carregar o restante até a VWAP. Aí você carrega, aqui ele me tirou quando ele fez essa mínima do laranjinha aqui, ó. Eu acabei espremendo, porque como ele fez esse amarelo, quando ele fez a mínima, eu acabei saindo na mínima aqui, acabou tirando tudo com 3 pontos, mas o trade, a ideia do trade era jogar na VWAP. Não teve força, veio testar o quê? Onde ele testou? A região
no 23, que é aquela mínima daquela congestão no 20P que a gente estava falando. Então isso aqui foi um rompimento falso daquela mínima que acabou jogando para cima. Então aqui eu tenho uma possibilidade de um spring, se a gente olhar, e aqui a confirmação do spring para jogar o movimento para cima. Então eu posso ainda procurar uma compra nessa região para ir jogar na VWAP. Tá? O mercado lateraliza e esse candle amarelo aqui, ó, ele é o trigger. Ó. Repara que esse candle amarelo ele fez exatamente aquele jogadinha para baixo, e depois o mercado devolve com volume, que faz ele ficar amarelo. Eu posso ter um trigger de compra para jogar na VWAP. Tá? Médias estão alinhadas, média de 20 e 50 alinhada em direção ao meu trade que seria na VWAP. Deu um calorzinho para quem entrou, mas foi na VWAP. Tá? Aí depois ele ainda fez um outro movimento aqui na própria VWAP, agora no finalzinho do dia, ó, movimentinho aqui na própria VWAP, 10 para 5, já não é hora que eu opero mais, mas fez um movimentinho, deu parcial de 3 pontos e saída no 0 a 0. Tá? Então essa leitura que a gente tinha, deixa eu pegar aqui do índice. O índice foi um pouco mais difícil, tá, pessoal, porque ele não deu entrada mais clara que a gente gosta, uma entrada mais clássica, que a gente gosta de padrãozinho e tudo mais, um pouco mais travada nessa questão. Mas vamos dar uma olhada. Tá? Então o índice no 60P, que a gente vinha conversando, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Tá? A gente vinha já falando de alguns dias, eu acho que eu tenho até desenhado no FUT, mas eu vou fazer por aqui. Então, a gente tinha marcado até de roxo, não sei se vocês lembram, essa região. Então a gente tinha esses topos marcados e aqueles fundos marcados. Então a gente entendia que isso aqui era um rompimento falso, onde ele fez uma possibilidade de um spring para jogar nessa região superior aqui e romper nessa região. Ele inicia uma fase E de alta, que é o que o mercado vai tentar fazer. Tá? Então ele vai testar a liquidez naquela região para entender a força. Tá? Então na própria quinta-feira, na sexta-feira, dia 24, ele ainda veio testar a região de fundo novamente. Tá? No final do dia ele fechou acima e hoje ele abriu já nas máximas, tá? Abriu nas máximas de sexta-feira, mostrando que ele ia com força buscar essa região de máxima aqui. Então vamos jogar no 20P, que é o que a gente opera. Vamos voltar lá no início do dia. Só um minutinho, deixa eu ajustar o gráfico aqui para vocês, tá? Então, início do dia eu pensei talvez até que ele pudesse fazer um... Deixa eu só fechar algumas coisas aqui, pessoal. Tá dando um pouquinho de lentidão. Coisa rápida aqui. Pronto, já ajudou. Então, ele fez a abertura naquelas regiões de máxima, né? Então eu tenho aqui, ó, já tinha colocado uma linha aqui, ó, nessas regiões de máximas. Então ele abrindo e se mantendo acima dessas máximas ou fazendo um movimento para romper, ele ia buscar os 102.300 que a gente já está falando há alguns dias, dessa região, que é uma região de topo importante. Ele abriu, lateralizou na abertura. Eu achei até que ele poderia estar fazendo um alargamento oblíquo, tá? Então até comentei com o pessoal, falei, ó, o índice ele pode estar fazendo um alargamento, pera, deixa eu tirar daqui, isso não vai atrapalhar. Então o índice pode estar fazendo um alargamento oblíquo, que seria fundos menores e topos laterais, né? Então ele está fazendo um movimento onde ele está fazendo cada vez fundos menores. Só que quando eu tenho esse alargamento, essa linha, normalmente o rompimento é falso. Então ele pode voltar e fazer um movimento para romper essa região de máxima, tá? Então normalmente ele faz isso. Então ele veio testar, ó, região de mínima, não teve força, então até comentei, até falaram para mim assim lá na sala, ó, essa região, esse primeiro aqui pode ser um springzinho do início do dia para jogar na máxima? Eu falei, até poderia, mas eu preciso de violência. Após um spring, eu tenho que ter violência na alta, porque eu tenho que pendurar quem vendeu aqui. Então, para eu pendurar quem vendeu, tem que ser um movimento rápido, explosivo, que force a pessoa a fechar mercado. Porque quando ela fecha mercado, ela puxa mais o preço para cima. Ela faz uma pressão dupla na ponta compradora. E aqui não ocorreu. Quando ele fez o azul, o lateral que é o laranja, ele ficou muito tempo ali parado de lado. Então não mostrou essa explosão. Aí o mercado veio fazer um movimento mais baixo aqui, que aqui eu poderia estar considerando, por exemplo, deixa eu pegar aqui, aqui eu poderia estar considerando, desculpa, né? Poderia considerar isso aqui um spring? Até poderia. Abertura de mercado, 10 horas, fez um padrão para frente e quando jogou com violência na outra extremidade. Isso mostra o quê? Que os vendedores dessa região foram pendurados e tiveram que zerar
a operação. Então isso mostra para mim que o mercado está mais comprador do que vendedor. Ponto negativo disso é que ele não deixou uma entrada boa para a gente, porque ele fez até um pivô aqui que não andou, daria para ter feito parcial com 150 pontos e saído no 0 a 0. Depois ele fez um outro teste aqui naquela região dos topos, ó, um outro teste na região dos topos, e o mercado andou sem fazer pullback. Aí nesse ponto ele acelerou bastante, foi testar no 101.800, que era um ponto importante, e voltou aqui na média de 50. Aqui a gente teria aquele trade do estocástico sobrevendido. Por quê? Porque eu tenho essas regiões de topo aqui, ó, que ele veio testar e não teve força para jogar aqui para dentro. Então segurou, absorveu esse movimento de venda anterior, e ele teve um último candle de alta com um certo volume, poderia ter acionado uma posição de compra ali, tá? Parcial, e levaria 200 pontos ali, já daria para ou sair no 0 a 0 na volta, ou ter feito parcial e saído no 0 a 0. Lateraliza, mas você vê que em momento nenhum, ó, começa a perceber que é um dia de alta porque ele não consegue perder a 50, ó. Então, mesmo lateralizando, ele está lateralizando com os fundinhos levemente acima, ó, porque ele já não consegue perder a 50. Então, isso mostra para mim força no movimento, força no movimento. Esse laranja é uma tentativa de perder a 50 em na VWAP, ó, que não deu certo. Então, eu posso ter outro movimento acelerado aqui, tá? O ideal seria pegar um padrãozinho, alguma coisa que hoje foi um dia difícil, porque toda vez que ele fez esse movimento, ele foi direto. Então, eu teria que ter entrado via fluxo, né? Talvez entrado nesse primeiro candle branco aqui, ó, na máxima dele, um stop aqui embaixo, igual eu fiz no dólar hoje, entrada um pouquinho atrasado, sem um padrão específico e carregado. Se entrou no padrão, médias a favor, daria parcial, poderia ter jogado o stop aqui, tentado carregar, vendo que é um dia de alta, né? E o mercado continua o movimento de alta, momento nenhum perdendo a 50, ó, não veio testar 50, lateralizou na 20, tem um outro rompimento aqui, ó, então tem um outro rompimento aqui que ele fez, ó, um padrãozinho com a 20 encostada, posso comprar esse rompimento, tá? Então, foi fazendo um padrãozinho até que ele marcou topo onde? No 102.800. Aí esse 102.800 ele lateralizou e ficou a parte da tarde toda de lado. Lembrando que a gente sempre comenta, se eu tenho amanhã lateral, à tarde a tendência é ficar lateral. Se eu tenho amanhã lateral, à tarde a tendência é que eu tenha um movimento lateral, um movimento direcional para cima ou para baixo. E agora ele tentando fechar o dia careca que a gente fala, que é tentando fechar na máxima do dia para mostrar um candle de força no diário. Tá, pessoal? Então essa é a leitura do índice. O índice um pouco mais complicadinho, o dólar um pouco mais fácil hoje de operar. Espero que vocês tenham gostado aí da leitura. Bons estudos e bom descanso. E amanhã a boleta canta. Valeu, um abraço.